Abra sua Bíblia em Números, capítulo 22. Glória a Deus. Números, capítulo 22, versículo 20. Quem achou diz amém. Diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te tiverem a chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe ao caminho por adversário. E ele ia caminhando montado a sua jumenta, e dois dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Amém. Poderia sentar. Irmãos, estamos diante de uma campanha a qual diz: Liberta-me, Senhor, da cegueira espiritual. E eu fiz um estudo, queria passar um pouco desse estudo aos irmãos, do que é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, como o pastor já disse aqui, é uma doença pior do que a cegueira física. Porque na cegueira física perde-se um dos sentidos e os outros sentidos são aguçados: o tato, o paladar, o olfato, a audição. Não é bem comum a gente ver um cego pegar uma nota, saber se a nota é falsa. Nós que enxergamos é bem difícil, mas o cego ele consegue, porque seus outros sentidos foram aguçados. É muito mais fácil para ele dizer os temperos que tem em uma comida do que a gente que enxerga. Mas por que isso? Porque quando enxergamos, a gente só acredita naquilo que a gente vê, só confia naquilo que a gente enxerga. Havia 2 homens dentro de um labirinto, e um desses homens era cego. Então, após percorrer o labirinto procurando a saída, eles se deparam com um guarda. E o que era cego disse: Eis que encontramos a saída, pois escuto o cantar dos pássaros e sinto a brisa em meu rosto. O que enxergava disse: Está louco, não tem saída à nossa frente. E ainda pior, tem um guardião à nossa frente. E o que era cego disse: Estranho, pois não sinto a presença de ninguém na nossa frente. O outro disse: Você está falando isso porque você não é cego, mas ele está bem aí à nossa frente. Então o que não enxergava disse a ele: Segure minha mão. Ele disse: O que você está fazendo? Confia, segure minha mão. E quando ele segurou a mão do seu amigo, eles começaram a caminhar em direção ao guardião. E o outro parou e disse: Não, vamos morrer, o guardião vai nos matar. E ele disse: Apenas confia. Então continuaram caminhando em direção, e o que enxergava fechou os olhos e falou: Já era, é o nosso fim. Mas qual grande foi sua surpresa
quando ele abriu os olhos, enxergou a luz, viu os pássaros e finalmente ele sentiu a brisa em seu rosto. Aquele homem confiava nos seus olhos, mas na verdade o que ele estava vendo não passava de uma ilusão. Onde eu quero chegar com isso é que esse labirinto representa o mundo. O cantar dos pássaros, a brisa vai representar a presença do Senhor. E aquele amigo vai representar Jesus. Quando confiamos em Jesus e damos a mão a Ele, Ele nos tira do meio da ilusão que há nesse mundo. Deixamos de confiar apenas naquilo que vemos para enxergar além do que os nossos olhos físicos veem. A cegueira espiritual é como uma venda que Satanás coloca nos olhos de algumas pessoas. Não sei se os irmãos já passaram por essa situação, diz que acontece mais com homens. Você de ir procurar algo em uma gaveta, chega lá, você pergunta: mulher, cadê minha meia? Ela está na gaveta. Você diz: tá não, estou procurando aqui, não estou achando. Aí ela vai lá, abre a gaveta, aqui. E você fica sem entender o que é que aconteceu. Oxi, abri a gaveta agora, não estava aí. É como se ela arrancasse a venda dos seus olhos e lhe mostrasse: é aqui. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A cegueira espiritual é justamente isso. É quando a gente confia demais naquilo que a gente vê e esquece de olhar o além. E muitas das vezes aquilo que vemos parece bom aos nossos olhos, parece precioso. E aqui é onde Balaão se perde. Havia um rei chamado Balaque. E esse rei fica sabendo sobre o povo de Israel. Um povo que vem conquistando todos os reinos. E por medo do povo de Israel, ele manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, Balaque manda seus príncipes com vários ouro, com uma oferta grande a Balaão. Mas Balaão vai orar ao Senhor. É o que devemos fazer, né? Toda vez antes de tomar qualquer decisão, orar ao Senhor. Balaão, primeiramente, estava correto. Mas Balaão, vendo aquele tesouro todo, permitiu que a ganância tomasse seu coração. E ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse: você não vai com esses homens. Então os homens aumentaram a oferta e Balaão foi orar de novo. Ele já teve uma resposta do Senhor, mas ele queria persuadir Deus. E ele vai orar de novo e Deus fala com ele: olha, se eles vierem te chamar de novo, você vai. Muitos pregadores, estudiosos falam que Deus se irou com Balaão porque o coração de Balaão estava corrompido, e é verdade. Mas quando a gente examina o texto aqui com mais cuidado, a gente vê que Deus se irou com Balaão porque Balaão desobedeceu. No capítulo 20 que a gente leu, o Senhor vai dizer: se eles vierem te chamar, você vai. Aí no capítulo 21, de manhã, ninguém chamou Balaão. Balaão já arrumou a jumenta e foi embora, desobedecendo a ordem do Senhor. Aí então, no capítulo 23, vai dizer assim: e o Senhor, no capítulo 22, desculpa, vai dizer: e a ira de Deus acendeu porque ele se ia. Então a cegueira espiritual começa justamente aí, quando somos desobedientes a Deus. É preciso que você entenda que isso aqui não foi escrito só para a gente botar debaixo do braço, não foi escrito só para a gente ler como se fosse historinha em quadrinho.
Isso aqui foi escrito para que você entenda qual é a vontade de Deus. Se você não obedece aqui, aí começa a sua cegueira espiritual. E o que causa a cegueira espiritual? A gente lê a história e vê que a jumenta, por ver o anjo, ela se desvia do caminho. E Balaão se ira com a jumenta e começa a espancar a jumenta. Novamente o anjo se põe no caminho de Balaão e entre duas paredes, a jumenta se aperta na parede para poder passar, aperta o pé de Balaão e Balaão novamente, pau na jumenta. Só que o anjo agora se coloca em um caminho estreito, que não tem como a jumenta se desviar. Então o que a jumenta vai fazer? Ela se deita. Então Balaão pega uma vara, bate tanto na jumenta até a jumenta falar. E pergunta a ele: por que você me bate? Não sou eu a sua jumenta, não sou eu que sempre andei com você, te carreguei. Eu nunca fiz isso. Balaão estava tão cego que, imagino eu, um animal falar é para a gente ficar espantado, pensar: uau, o animal falou. Imagina você chegar em casa, Maiane, seu gatinho falar com você: cadê minha ração? Eu vou mentir para os irmãos, se eu chegar em casa, meu pet falar comigo, eu volto na mesma da hora. Difícil. Mas Balaão estava tão cego que ele falou: você está zombando de mim, se eu tivesse uma espada eu te matava. E eu faço uma pergunta aos irmãos: quantas vezes a gente feriu alguém que só tentou nos ajudar? Muitas vezes estamos irados, muitas vezes estamos estressados com algo que aconteceu no trabalho, muitas vezes estamos revoltados com o nosso patrão, com qualquer coisa que acontece no mundo, e a gente desconta de uma pessoa que não tem culpa, uma pessoa inocente, que muitas vezes está tentando até nos ajudar. Então machucamos essa pessoa com palavras rudes, muitas das vezes até além disso. Então o Senhor vai abrir os olhos de Balaão e agora ele vai ver o anjo. E Balaão, quando ele vê o anjo, ele se prostra e o anjo vai dizer: se não fosse essa jumenta, eu te mataria. E a cegueira espiritual vai causar mais algo na gente, algo que a gente percebe aqui. Porque se não fosse a jumenta, Balaão ia morrer. Então Balaão vai falar com o anjo: se parece mal a teus olhos, eu vou voltar. Mas perceba que em momento nenhum ele chegou na jumenta, fez um carinho e agradeceu por ela ter livrado ele da morte. Então a cegueira espiritual, ela vai causar uma confusão no nosso sentimento, e um sentimento de ingratidão vai surgir em nossas vidas. Você não vai perceber as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida. Se você não vai começar a deixar de agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele te dá toda manhã. Você vai deixar de agradecer por você ter um pão na sua casa toda manhã, pelo teto que cobre a sua cabeça, por estar vivo. Esquecemos que Deus nos dá todo dia sopro de vida, porque se não fosse a sua misericórdia, nós nem estaríamos aqui. Não merecemos nada, mas o Senhor, por amor e porque é misericordioso, Ele nos dá todos os dias o fôlego de vida, nos dá todos os dias forças para estar aqui. Se vocês veem aqui, não é por acaso, é porque o Senhor te sustentou. E eu te pergunto: será que você já agradeceu a Deus? Será que você já agradeceu a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, o seu filho, sua filha, até seu vizinho? Porque muitas das vezes a gente fala assim: essa pessoa nunca fez nada por mim, nunca fez nada, mas a existência daquela pessoa, até a existência daquela pessoa já é algo na nossa vida. Então temos que ser mais gratos. Mas Balaão estava cego, estava corrompido pela ganância, pela avareza. O Senhor permite Balaão ir e
diz: vai, mas só porque o Senhor queria mostrar àquele povo pagão qual tamanho era o seu poder. Então Balaão chega e Balaque vai logo com a sua arrogância e diz, no capítulo 37 da sua Bíblia: Balaão, porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Para quem gosta de ler Bíblia, vai lembrar logo dos irmãos de Laodiceia, que achava que estava rico e abastecido de tudo. A mesma coisa é Balaque. Balaque acha que tem dinheiro bastante, suficiente para pagar Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Deus. Mas assim como Jesus disse ao povo de Laodiceia: tu acha que é rico, mas tu és desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Eis que estou à porta e bato. Porque o Senhor diz: você pode achar que tem tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. És um pobre, és um miserável, és um desgraçado, nu e cego. Então Balaque acha que ele tem tudo, dinheiro para pagar Balaão, mas Balaão já tomou a dele no deserto, e Balaão vai falar: porventura poderei eu agora de alguma forma fazer alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Só que aí Balaque pega 2 bois, 2 bezerros, já mata, já dá a Balaão. Balaão vê aquela fartura, já cresce o olho. Então de manhã ele já chega com Balaque, faz: Balaque, levanta 7 altares aqui, mata um bezerro e um cordeiro em cada altar, que eu vou orar ao Senhor. Então Balaão sai ao encontro do Senhor, achando ele que por ter levantado altares ao Senhor, ele ia persuadir Deus. Aí Deus vai e fala com ele, e ele manda ele retornar a Balaque com estas palavras que são lindas ao meu ver: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Deus fala a Balaão, fala essas palavras a Balaque. O que quer dizer que não importa, irmãos, quem vai dizer mal de você, não importa quem vai amaldiçoar você, mas se o Senhor abençoou você, não importa. Se a bênção do Senhor está em sua vida, pode 1000 pessoas falar mal de você, pode 10.000 pessoas falar mal de você, você continuará sendo abençoado, porque Deus é contigo. E mesmo com essas palavras, Balaão não se dá por satisfeito, nem Balaque. Balaque se ira com Balaão e chama você para amaldiçoar o povo, e você abençoa. Vem comigo para outro lugar, você vai ver só a parte final do povo. Novamente ele vai, sobe, faz 7 altares, pega 2 bezerros, pega os 7 bezerros, 7 cordeiros, 2 em cada altar. E aí novamente o Senhor fala com Balaão, diz isso a Balaque, que é mais lindo ainda: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria, ou falaria e não confirmaria? Mas Balaque tenta de todas as maneiras persuadir o povo, persuadir Deus a amaldiçoar o povo. Mas Deus disse que aquele povo era bendito, aquele povo era dele, não haveria forma deles convencer Deus, permitir que ele amaldiçoasse o povo. Mas o interessante dessa passagem é que no capítulo 21 de Números, o povo está murmurando contra o Senhor e contra Moisés. Então Deus permite cobras entrar no arraial e começar a matar o povo. Então o povo se arrepende
fala a Moisés: pecamos contra Deus, pecamos contra ti. Então Moisés vai orar a Deus, Deus manda ele fazer uma serpente. Ele faz uma serpente, bota numa haste e diz: todo aquele que for mordido por cobras e olhar para essa serpente, viverá. E Deus dá livramento àquele povo. Interessante, né, irmão? Tem hora que Deus vai deixar a gente ver o livramento, mas tem hora que Ele nem permite que a gente veja. Balaque estava tentando amaldiçoar o povo estava vivendo tranquilo, nem sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo sem você perceber, Deus te dá livramento essa noite. Pode ter pessoas hoje mesmo tentando amaldiçoar a sua vida, falando palavras contrárias, mas o Senhor está te dando um livramento esta noite. Então, depois de toda a tentativa, Balaão não consegue amaldiçoar o povo. Então ele vai profetizar agora para Balaque. Balaque diz: eu trago você para você amaldiçoar o povo. 3 vezes você abençoou o povo. Eu ia te dar isso aqui tudo, mas o Senhor te privou de tudo isso aqui. Só que o Espírito toma Balaão e Balaão começa a profetizar, dizendo que aquele povo é um povo que vai vencer, é um povo que vai reinar. E o que eu acho mais interessante é essa passagem, quando Balaão fala assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Quando eu li essa passagem, eu assemelhei a Lázaro e ao rico. Quando Lázaro e o rico morrem, o rico está lá no Hades e ele vê Lázaro no seio de Abraão. Balaque está dizendo aqui que ele vai até ver o Senhor, mas não de perto. Ele vai estar lá no Hades. E eu acho interessante isso aqui, porque depois de tudo isso, ele tentando amaldiçoar o povo, nada. Mas tem uma passagem logo no início que Balaque fala a Balaão: quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. E Balaque tenta o tempo todo amaldiçoar o povo de Deus. Mas por que ele não pediu a Balaão para abençoar ele? Tem pessoas que é desse jeito, pastor. Ela não tem as coisas e quer tirar da outra. Não era mais fácil ele pedir para ser abençoado? Poderia até ser abençoado, entrar em um acordo com Israel para não perder suas terras, mas não, ele queria, porque queria amaldiçoar o povo de Deus. É muito mais fácil a gente pedir a misericórdia de Deus do que pedir a Deus para nos vingar. Deus vai vingar se for da vontade dele. Deus vai fazer se for da vontade dele, mas ele é misericordioso. E eu acredito que se Balaque se humilhasse e pedisse para o Senhor para ser abençoado, seria bem mais fácil de eles conseguir. O que eu quero dizer é que é bem mais fácil você pedir a Deus bênção do que você pedir maldição para outros. Esquece os outros, esquece. Não pensa em vingança, não. Pensa em você, pede bênção a Deus. Deus é abençoador, a Bíblia diz que Ele é abençoador. Esquece aquela pessoa que falou mal, esquece aquela pessoa que te tratou mal, esquece. Pede bênçãos a Deus, é muito melhor. Balaão não consegue amaldiçoar o povo e ele se despede. Ele vai para um lado, Balaque vai para o outro. E eu imagino agora, a imaginação minha, ele voltando na jumenta. Meu Deus, perdi aquele dinheiro todo. Tanto dinheiro, dava até para comprar outra jumenta que não falar tanto. Então, começa a murmurar. E aí está o perigo de quando o crente começa a murmurar. O diabo vem, sopra ideia no ouvido. Por quê? Balaão estava voltando para casa.
Então ele tem a ideia de que, já que eu não consigo amaldiçoar aquele povo, eu vou fazer eles aborrecer Deus. Então ele vai e ensina a Balaque a lançar tropeços no povo de Deus. Ensina o povo a idolatria, a prostituição. E o final de Balaão, ele é ceifado. Porque não houve arrependimento da parte dele. Ele teve livramento, teve revelação da palavra, mas continua insistindo no caminho mau. É por isso que Pedro, em sua segunda epístola, ele vai dizer e alertar o povo: cuidados com o caminho de Balaão, porque amou o prêmio da injustiça e pereceu. Para finalizar aqui, eu separei alguns pontos. Como a cegueira espiritual é uma doença, ela tem que ter uma cura. E eu separei alguns pontos da cura da cegueira espiritual. Primeiro ponto é perseverança. Em Marcos 10, do 48 ao 52, a gente vai ver a história do cego de Jericó, Bartimeu. O pastor já falou aqui que quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a clamar, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem algumas pessoas que começam a mandar ele calar a boca, começam a querer mandar ele parar de gritar, mas ele insiste, ele persevera, ele continua: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como o pastor falou aqui, quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Isso é interessante, pastor, porque lendo essa passagem, eu percebo que Jesus pergunta isso a Bartimeu, porque tem muita gente que não sabe o que quer. É como uma campanha dessa para se curar da cegueira espiritual. Você vem no primeiro dia e diz: Senhor, me cura da cegueira espiritual. No segundo dia você vem e fala: Senhor, eu quero um carro. Você não sabe o que você quer. Em Tiago 4,13 ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se a campanha de cura para a cegueira espiritual, você teve que vir todos os dias na intenção de ser curado da cegueira espiritual. Não é você vir o primeiro dia querer a cura, no segundo dia querer um carro, no terceiro dia você querer uma casa. Você tem que perseverar naquilo que você quer. E o Senhor pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu é firme naquilo que ele quer que eu veja. Esta noite, faça igual a Bartimeu e diga ao Senhor: Senhor, que eu veja, e que essa cegueira espiritual caia por terra. Balaão foi até perseverante, mas o seu pedido não era bom aos olhos do Senhor. Ele tentou uma, tentou duas, tentou três, mas o que ele pedia era mal. O que é que você tem pedido ao Senhor? Segundo ponto é a obediência. Precisamos ser obedientes ao Senhor para sermos curados da cegueira espiritual. Em Marcos 8:22 vai narrar a cura do cego de Betsaída. Quando os homens trazem ao Senhor um cego, o Senhor pega ele pela mão, tira ele de dentro da cidade, do meio daquele povo, e o cura da cegueira física, e diz a ele: não entres na aldeia, vá para sua casa. Então, esse homem tem que ser obediente ao Senhor, porque tem coisas que o Senhor vai tirar do meio da gente para poder abrir nossos olhos. Tem pessoas que o Senhor vai levar para longe da gente para poder abrir nossos olhos. Não queira trazer para perto quem o Senhor levou para longe.
Muitas das vezes tem pessoas que estão conosco e caminha conosco, nosso lado a lado, e é pedra de tropeço. É como Balaão e Balaque, era um cego guiando um cego. E o Senhor disse que um cego guiando um cego, cai os dois no buraco. E foi o que aconteceu. Balaão e Balaque foram ceifados. Terceiro ponto, confiança. Capítulo 9 de João, tem um cego de nascença. A Bíblia vai narrar a história desse homem, que ele não conhecia Jesus. Jesus disse a ele, vai, passou lodo em seus olhos, disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, confiou na palavra do Senhor. E ele foi curado. E depois de ser curado, ele ainda defendeu Jesus, porque ele confiava que aquele ali era um homem de Deus, porque ele recebeu a cura dele. Em Hebreus 10:35 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor, porque ela será ricamente recompensada. Balaão até ouviu a voz do Senhor, mas ele não confiava no Senhor. Ele não confiou no Senhor, que o Senhor ceifaria a vida dele. Não confiou que o Senhor poderia dar a recompensa maior a ele do que aquela que Balaque estava mostrando a ele. Quando estamos cegos espiritualmente, perdemos a confiança em Deus. Começamos a reclamar de tudo e não vemos que às vezes essas percas é livramento de Deus. Tem coisas que a gente perde aqui porque lá na frente seria uma pedra de tropeço. No começo da história de Balaão, Deus não deixa ele ir. E ele insiste, vai orar ao Senhor de novo. E o Senhor fala com ele, só vá se te chamarem. Ele não esperou ninguém chamar e foi. Porque a confiança dele estava na prata, no ouro, não estava em Deus. Terceiro e último ponto. Quarto e último ponto, perdão. É preciso se arrepender. Em Atos, capítulo 9, vai falar sobre a conversão de Paulo. Paulo, que perseguiu tanto os cristãos, tem o seu encontro agora com Jesus. E Jesus vai tirar a visão de Paulo. Paulo vai ficar cego 3 dias. E esses 3 dias Paulo não vai nem comer, nem beber nada. Paulo vai ficar só pensando naquilo que ele fez. E Paulo se arrepende de tudo que fez. Porque se ele não tivesse se arrependido, o Senhor não restauraria a visão dele. Certamente Paulo pensou em tudo aquilo que ele fez, toda a perseguição ao povo de Deus. E certamente ele pediu uma nova chance ao Senhor. Então o Senhor manda que Ananias vá até Paulo para restaurar-lhe a visão. É preciso que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos para o Senhor restaurar a nossa visão. É preciso que a gente se arrependa de muitas coisas e entenda que a vontade de Deus é maior do que a nossa. Não devemos fazer a nossa vontade, o que queremos, e sempre fazer a vontade de Deus. Balaão se interessou demais pelo ouro e pela prata. Encheu seu coração com vontade de ter aquela oferta de Balaque. Em vez de fazer a vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. E o final de Balaão foi morte. E uma separação de Deus. Em Apocalipse 3:19, o Senhor diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se.
para finalizar, o próprio Senhor Jesus, na carta que ele manda à igreja de Pérgamo, ele vai falar sobre o caminho de Balaão. Ele vai alertar aquele povo para não andar segundo conselhos de falsos mestres, falsos profetas, assim como Balaque fez. O Senhor vai dizer: tome cuidado com a disciplina de Balaão, a qual ensinava tropeços ao povo. E é por isso que a gente precisa ter a visão espiritual, para discernir o que vem dos céus e o que não, para saber e entender quais são os verdadeiros profetas de Deus, aqueles que estão fazendo o que realmente Deus mandou e não fazendo coisas do seu próprio querer, da sua própria vontade. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando, pedindo a Deus que abra a nossa visão espiritual. Feche os seus olhos, se ligue com o trono da graça neste momento.